Meu nome é Patrícia e esse é mais um Realidade Húngara. No vídeo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva dos fatos que marcaram 2018 e estamparam as capas dos jornais húngaros e internacionais. Em janeiro foi criado o nosso querido canal Realidade Húngara, onde começamos a trazer para vocês o melhor conteúdo sobre a Hungria para brasileiros. E o ano começou quente. Em janeiro, as temperaturas estavam bem acima da média, com mínimas positivas e máximas de até 14 graus. Em fevereiro, o inverno finalmente chegou forte, derrubando as temperaturas em todo o país. E a Hungria recebeu em Budapeste a famosa exposição O Fantástico Corpo Humano. Essa é uma exposição mundial que já passou por mais de 40 países, inclusive pelo Brasil, e foi vista por 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. E é reconhecida polemicamente por usar corpos reais de cadáveres. Os corpos ficaram em exposição em Budapeste até meados de julho. No dia 27 de março, em mobilização pela Hora do Planeta, mais de 30 cidades húngaras ficaram às escuras por mais de uma hora. Às 8h30 da noite, mais de 12 mil prédios públicos em 187 países desligaram suas luzes nesse dia. Em Budapeste, os principais prédios públicos tiveram suas luzes apagadas por uma hora. As eleições parlamentares da Hungria ocorreram no dia 8 de abril deste ano. Esta foi a 8ª eleição parlamentar desde as primeiras eleições multipartidárias de 1990 e a segunda desde a adoção de uma nova Constituição, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012. O resultado foi uma vitória da aliança Fidesz-KDNP, que preservou a sua maioria de 2/3, com Viktor Orbán permanecendo como primeiro-ministro. Orbán e Fidesz fizeram campanha principalmente sobre questões de imigração e interferência estrangeira, e a eleição foi vista como uma vitória de populismo de direita na Europa. Ainda em abril, a Hungria perdeu o astronauta Belo Modary, que faleceu com 68 anos. Ele participou do programa Intercosmos da União Soviética na época da Guerra Fria. Com a queda do comunismo, Modary trabalhou como engenheiro da aeronáutica no exército húngaro e antes de se aposentar foi presidente da Sociedade de Astronomia Húngara. Em maio, a Hungria sofreu com uma poderosa tempestade de areia, trazida por fortes ventos desde o norte do deserto do Saara, na África, 3.000 quilômetros de distância da Bacia dos Cárpatos. Esse fenômeno não é incomum, mas neste ano ocorreu com muita força, cobrindo a Hungria com uma grossa poeira amarela. E além de lotar os lava-rápidos das cidades, trouxe diversos problemas de respiração para a população. Em julho, após a aprovação da polêmica lei que proibiu os mendigos de dormirem nas ruas, a Hungria esteve novamente sob os holofotes da mídia internacional, quando seu parlamento aprovou a polêmica lei que criminaliza o ato de ajudar um imigrante legal ou refugiado. Com a aprovação desta lei, muitas atividades de direitos humanos foram taxadas ilegais no país, tais como ajudar um refugiado a preencher um formulário ou fornecer informações sobre asilo. Entre junho e julho tivemos a Copa do Mundo de Futebol da FIFA na Rússia, e mesmo com a seleção húngara de fora da competição, o país parou para assistir aos jogos, onde telões foram montados em diversos parques de todas as principais cidades húngaras, e as pessoas puderam se reunir e assistir aos 64 jogos disputados pelas 32 melhores seleções do mundo. Nesta edição, o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final, e a grande campeã foi a França, em uma final eletrizante contra a Croácia. O destaque para o mês de julho fica para os extremos da previsão do tempo, onde logo no segundo dia do mês foi registrada a temperatura mais baixa da história na cidade de Győr para este período, onde o termômetro bateu incríveis 8 graus Celsius em pleno verão. E alguns dias depois, a Hungria foi tomada por uma onda de calor com temperaturas acima de 40 graus Celsius, onde até a construção civil foi afetada, pois devido ao calor extremo, a jornada de trabalho teve de ser diminuída. No dia 20 de agosto, comemorou-se na Hungria o Dia de Santo Stefano, o feriado mais importante do país. E nesse dia, existe uma eleição muito peculiar, onde é escolhido o bolo do ano. E na edição de 2018, 29 confeiteiros participaram da competição, onde o vencedor foi o mestre confeiteiro László Nándori, de Budapeste, com a Három Kívánság torta, que em português significa bolo dos 3 desejos. Após o vencedor ser anunciado, centenas de confeitarias pela Hungria passaram a fazer o bolo que todos queriam provar.
Em setembro, a Hungria ainda sofria com a onda de calor que se iniciou em meados de julho e bateu o recorde histórico com os termômetros chegando aos 41 graus Celsius na capital Budapeste, temperatura essa nunca antes registrada no mês de setembro, com madrugadas quentes e secas acima dos 20 graus. Em outubro, tivemos uma invasão de Maria Fedida, que aqui na Hungria é conhecida como Polosko ou simplesmente Büdös Bogar, que significa besouro fedido, e milhares delas invadiram a Hungria no fim do verão, causando muitos danos às plantações e também entrando nas casas devido ao frio das noites de outono. Não é o primeiro ano de invasão da Maria Fedida. Este fenômeno ocorre devido ao aquecimento global, onde os invernos da Hungria já não são tão frios como de costume, e acabam favorecendo as ondas de insetos desse tipo. Em novembro, foi inaugurada a maior fazenda de energia solar da Hungria na cidade de Miskolc, no nordeste do país. Essa fazenda vai produzir energia limpa para mais de 50 mil residências, o equivalente ao consumo elétrico de 100 mil pessoas. As placas solares foram instaladas numa área de 45 hectares, que é o equivalente à metade da área da Margit-sziget, a Ilha Margarida em Budapeste. Em dezembro, como sempre, o espírito de Natal tomou conta da Hungria e as feirinhas do Advento ocuparam o centro das principais cidades húngaras. A diferença é que esse ano nevou, e muito. A semana que antecedeu o Natal foi inteira com temperaturas abaixo de zero e muita neve. O Ano Novo teve uma bela queima de fogos em Budapeste e nas demais capitais húngaras. E esse foi mais um Realidade Húngara. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam ao longo deste ano, desejar a todos um ótimo 2019. Então, continue nos acompanhando, deixando seus comentários, pois isso nos ajuda muito. Deixe também seu like e, é claro, se passou por aqui, aproveite para se inscrever em nosso canal e ficar ligado nas novidades que vamos trazer para vocês em 2019. Tchau!